Rádio Pavio que Fumega apresenta o programa Feliz é Quem Tem Fé, com Marta Reis. Graça e paz. Queridos, nesse momento eu quero trazer para todos nós uma breve reflexão da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, os versículos do 9 ao 14, Jesus vai proferir uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus disse essa parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, Jesus utilizava desse recurso que nós chamamos de parábola, que é uma história figurativa, e depois ele faz uma aplicação para a realidade do momento. Então, é um recurso que Jesus utilizava muito para poder ensinar, era um recurso pedagógico. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Versículo 9 de Lucas 18. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo-vos, Jesus agora fazendo a aplicação da parábola, digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluias. Não temos condição alguma de esgotar esse texto, pois ele é riquíssimo de ensinamentos. Mas eu gostaria de falar sobre a humildade e o orgulho, esses 2 comportamentos que tanto eu quanto você podemos fazer uma decisão. Que decisão, Marta? A decisão de reconhecer as nossas fraquezas, a decisão de reconhecer toda a grandeza que está em Deus e ter um comportamento de autoavaliação, não de autoexaltação. Amém? Então vejamos. Jesus está falando essa parábola com um objetivo: mostrar o perigo do orgulho, mostrar o valor da humildade. 2 homens
sobem ao templo. Uma excelente escolha. Para você ver que os dois escolhem ir para um local próprio, para um local bom e para fazer uma coisa boa. O quê? Orar, né? E esses dois homens, um era fariseu. Quem é fariseu? O fariseu era um doutor da lei, um homem religioso, né? O farisaísmo era uma seita dos judeus que ostentavam grande santidade exterior na sua vida, né? O fariseu era confiante da religiosidade. Mas eles faziam isso até de certo modo, tinha uma motivação boa, porque fariseu no hebraico significa separado. Então eles ficavam como aqueles que vigiavam tudo aquilo que estava confrontando, né, os ritos, os costumes legais e cerimoniais, né, do judaísmo, né, os costumes dos judeus. Então era uma seita judaica e um fariseu era membro dessa seita. Então você já vê aqui que o cara ele tinha um corte de personalidade, de uma conduta ilibada, um estilo de vida moral acima de qualquer suspeita. Mas quando eu tenho isso, né, e ostento isso e me coloco superior ao outro, aí que mora o perigo, né? Aí é bem perigoso, porque aí Deus não está nesse negócio de jeito nenhum, não é verdade? E quem era o publicano? O publicano era um funcionário de Roma e o Império Romano dominava ali os israelitas nesse século e pagavam imposto para Roma. Os judeus pagavam imposto para Roma. Então esse publicano era o cobrador de impostos, seria um fiscal de renda. Então essa profissão favorecia a desonestidade, porque era oferecido, né, suborno, às vezes também cobrava acima, embolsava o troco, enfim. Mas toda regra tem exceção e não significa que, assim como o fariseu, né, que fazia tudo legalzinho, mas confiava nisso, também não vou dizer para você que todos eram assim, mas existe sempre as exceções. Da mesma maneira, o publicano estigmatizado, não é verdade? Não tem aí um monte de gente que fala, fulano, porque foi estigmatizado. Então, não é diferente também dos dias de hoje, quando a gente fala assim, todo político é ladrão. Nem sempre. Sempre vai haver pessoas, sempre haverão pessoas honestas e desonestas, independentemente do título que carrega. Não é verdade? Daí o que acontece? Os dois subiram ao templo, que é uma coisa boa, para orar, que é outra coisa boa. Quem eram esses? O fariseu, que era membro de uma seita judaica, o outro, que era um funcionário público, um cobrador de imposto. Agora vamos à oração de cada um. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou. Até aí, beleza. Agora olha só como é que ele começa a orar. Porque não sou como os demais homens. Comparou, se exaltou e fez a comparação, e agora ele entra com o juízo, começa a julgar o outro, dizendo: roubadores, injustos e adúlteros. E ainda olha para o cara que está do lado e fala: nem ainda como este publicano. Olha, que essa oração traz? Essa oração está carregada de exaltação, comparação, né? Autojustificação, está com esnobação, autoafirmação. Gente, isso aqui
É uma exposição de arrogância, é uma exposição de orgulho, jactância. E a gente sabe que o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Agora vamos à seguinte exposição dele, das suas obras, né? Ele não era como as outras pessoas. Olha só agora o que ele era. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, quer dizer, eu sou o cara, né? Esse cara sou eu. Eu sou o bonzão. Eu sou o rei da cocada preta. Então, você veja que esse coração, ele está explodindo de arrogância. E o que adianta fazer parte de uma seita que era muito respeitada pelos judeus, que inclusive fariseu do hebraico significa separado? Por isso eles perseguiram tanto a Jesus, porque Jesus veio plantar o reino de Deus, fazia sinais e maravilhas, porque era notório. Todos viam ali o cego de nascença voltar a enxergar, o paralítico voltar a andar, né? A adúltera ser perdoada, a pecadora ser perdoada. E aí eles ficaram intrigados, né? Começaram a perseguir Jesus, porque esta era a atitude deles. Sempre está observando. O que é isso aí de novo que está chegando? Vem de Deus? É um falsário ou vem do diabo? Quem é esse cara que está chegando aí? E Jesus confrontava sempre os fariseus. Chamava de quê? De hipócrita, de sepulcro caiado. Porque era tudo muito bonitinho por fora, né? Era aquela exposição de santidade externa, mas o coração estava cheio dos motivos errados. Nem eu e nem você podemos pôr a nossa confiança nas obras ou num padrão moral. Tudo isso é importante, sim. Mas quando eu me rendo à soberania de Deus. E não quando eu, eu faço, então tudo centrado em mim. Não é porque eu sou bom, mas porque eu tive um encontro com aquele que é bom. E a bondade dele é que está purificando e me purificando e me fazendo um ser humano melhor. De modo que agora, a partir de Jesus, eu consigo ver o que há em mim de ruim e decido tomar posse de uma transformação. Ou seja, é uma metanoia, uma mudança de mentalidade, de padrão. Agora, isso não me dá direito de eu me exaltar, de achar que eu sou melhor do que o outro. Então, a gente precisa atentar nós precisamos atentar, entendeu, queridos? Dos perigos que a religiosidade pode causar na nossa estrutura de culto, de entrega, de oração, de adoração. Porque isso aí é a estrutura religiosa. É isso aí que faz com a pessoa. Achar que daqui a pouco é ela que é a boa, mas não é. Amém? E o que o publicano fez? O publicano reconheceu a vergonha dele. O publicano, ele estando de pé de longe, ele não tinha nem coragem de levantar os seus olhos ao céu. Ele batia no peito dele e a oração dele foi: ó Deus, seja favorável a mim. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ó Deus, seja propício a mim. Eu sou um pecador. Aí Jesus entra com a aplicação. Quem foi que desceu justificado? Aquele que se exaltou? Aquele que esnobou suas obras? Que exibiu as suas obras? Aquele que fez a comparação? Aquele que não fez uma oração, fez acusações.
acusou o outro, além de julgar, já acusou, julgou e condenou. Que oração é essa? Que falsa piedade! A religiosidade é pior do que demônio, porque só uma decisão pessoal e uma rendição pessoal é capaz, né? Tudo isso feito aos pés da cruz. Uma rendição à palavra de Deus, uma rendição a Jesus Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, é capaz de quebrar essa mentalidade de que eu sou melhor do que o outro. Ai, isso é nojento, né? Então, se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, então a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. E o que aconteceu com ambos? Comportamentos diferentes, resultados diferentes. Uma máxima que a gente escuta muito, que é uma tolice acreditar que haverá resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter uma postura diferente. Então, eu preciso me moldar. E quando eu estava lendo sobre a humildade, então eu fui buscar na terminologia dessa palavra humildade. Eu achei interessante quando vem do latim essa palavra que significa humilitas, humilis, né? Que é condição baixa. Que a humildade é a virtude que consiste em reconhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Ou seja, eu reconhecer que eu nada sou, que eu nada tenho e que existe um Deus Todo-Poderoso e que Ele, quando diz na palavra dele em 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lá em 1 Pedro 5,5, parte B, também diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 29 e 23 diz que o homem orgulhoso, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Eu vou repetir, Provérbios 29 e 23 diz que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde, esse sim recebe honra. Quando eu estava lendo uma frase de Crisóstomo, ele dizia que destaca que o jejum, a esmola e a prece não são suficientes para obter salvação, pois o que torna justos os pecadores é o fato de reconhecerem que são pecadores, que são falhos, que reconhecem a sua fraqueza, as suas limitações e trabalha com essa consciência. Aleluias! Quando eu olho para Jeremias 17, versículo 5, quando o profeta vai dizer que maldito o homem que confia em si mesmo, né? Que confia nele mesmo, no próprio homem, e faz da carne o seu braço. Ou seja, confia na sua carne, confia na sua força, confia no seu dinheiro, confia na sua sabedoria, confia nas suas boas obras, confia na sua conduta moral. E aí diz, e aparta o seu coração do Senhor. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é estar diante de Deus reconhecendo que somos pequenos. Aleluia. Jamais ter uma atitude arrogante, jactante com o próximo. E por isso,
No capítulo 18 de Lucas, o verso 14, lá na parte C, ele diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu faço uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Como tem sido as nossas orações? Exposição de bondade, de piedade ou reconhecimento de quem somos? Porque a verdadeira humildade é reconhecer que somos dependentes do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, eu quero abençoar todos que me ouvem nesse momento com todas as sortes de bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Aleluia! Bênçãos espirituais, Pai. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba um abraço gostoso do Espírito Santo. Graça e paz. Você ouviu o programa Feliz é Quem Tem Fé com Marta Reis, que volta amanhã às 2 horas da tarde.